Terça-feira, eu sou Jardel Barros, passando aqui para fazer aquele estudo com você da Bíblia, a Palavra de Deus, junto com o nosso guia aqui, ó, Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar a profecia bíblica. Essa é a lição do trimestre da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente está estudando aqui durante essa semana as Nações, parte 2. A gente já fez aqui a parte 1, que foi semana passada, está aqui no card, na descrição, nos comentários. Pega esse estudo aí, acompanha esses vídeos que já passou para você ficar antenado aqui. E hoje a gente vai falar aqui da profecia de Daniel 7. Então fica comigo, vai ser rapidinho, logo após a vinheta. Vale a pena, vale a nossa salvação. Maravilha, vamos lá então, né? Compartilhando a tela com você sempre aqui. Terça-feira, hoje dia 29 de abril, né? Então, profecia de Daniel 7. Vimos ontem Daniel 2, eu dei um spoilerzinho, um comentário sobre Daniel 7 também, né? O sonho, a visão ali que ele teve, né? O sonho ali do rei Nabucodonosor, né? A gente viu a profecia ali da estátua e hoje a gente vai ver aqui uma relação, né? Que é a mesma essência, a mesma mensagem, só que agora não foi o rei, foi Daniel que teve, então a gente vai ver aqui a introdução que eu pego sempre do Lição Fácil, professor Gilberto Brasiliano. Então, a visão dada em Daniel 7, tá? Então, Deus, em sua onisciência, mostrou o destino do mundo na escalada das nações. Primeiramente, através de um sonho a um rei pagão, como era Nabucodonosor, mas sem a interpretação divina. Então, a gente viu ali que o rei ficou maluco, ficou doido, querendo descobrir, agoniado, chamou todos os sábios, ninguém descobria, até que Daniel foi lá e interpretou, né? Então, aqui, ó, o sonho não teria nenhum sentido profético sem uma interpretação adequada, né? O profeta Daniel teve o mesmo sonho com a devida explicação do simbolismo de cada parte da estátua vista no sonho do rei. Então Deus deu a ele, né, o mesmo sonho, explicou e Daniel chegou lá e contou, né? Sem o rei falar nada, ele contou. Tempos depois, Deus mostrou essa escalada de nações para o profeta Daniel sob um novo ângulo e um novo simbolismo. Então a mesma mensagem, só que de uma forma diferente, né? Ele não viu uma estátua, mas viu nações que subiam do mar na forma de animais. De forma mais específica, o profeta Daniel, em sonho, viu que 4 ventos, que na profecia, na Bíblia, significam guerras, né? Conforme aí o livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 51, do verso de 1 a 5. Então você pode dar uma pausa aí, vê na sua Bíblia e você vai ver que a interpretação, a própria Bíblia se interpreta. Ela resolve os problemas, ela diz como é que você tem que interpretar, não é achismo. A própria Bíblia diz. Então, ventos na Bíblia, como simbologia, na profecia, Jeremias deixa claro que simboliza guerras, tá? Então, Daniel viu isso, 4 ventos, né? Um livro profético, agitavam o grande mar. Mar na Bíblia significa povo, população, né? E 4 animais, que a gente vai ver aqui também, que significam reinados, nações, né? Reinos. Então, 4 animais diferentes, uns dos outros. Tudo isso subia deste mar, né, da multidão, do povo. Ou seja, nações que foram sendo cidades, estados. A gente está estudando isso, as nações, né? Então, o povo se acumulando, se aglomerando, né, criando ali suas comunidades, suas sociedades. E aí o povo de Israel, que foi escolhido por Deus, Deus como rei, pediu para deixar Deus de ser o rei deles e pediu para ter um rei humano igual aos idólatras, os pagãos, os gentios. E aí a gente viu de lá para cá, a gente está estudando isso, né? A ladeira descendo. E esse sonho tem a ver com isso, os diferentes reinos, as nações que foram sendo construídas, formadas, vindo a decimar desse povo, dessa população que foi aumentando. À medida que a população foi aumentando, a distância, o distanciamento de Deus, né, também. E aqui deixa claro que essa visão também demonstrava o poder divino controlando todos esses eventos, né? Então aqui Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 329, também deixa esse relato todo aqui, lá nos anos de 1800, que o professor Gilberto Brasiliano deixa aqui no Lição Fácil, tá bom? Então, tem uma pergunta aqui no guia, pedindo para a gente ler Daniel, capítulo 7, verso 1 a 3. Essa cena contém bastante movimento e mostra bestas que subiam do mar. Que lições tiramos dessas imagens? Então tem uma pergunta aí, dá uma lida, vê se você interpreta alguma coisa, consegue, né? Sem entender os fundamentos, os conceitos, um pouco aqui, com um pouco ali, e o contexto, a gente vê. E fica difícil, né? Por isso que é interessante a gente ter um guia de estudo. A Bíblia fala que tem que ter alguém para ensinar, né? Para estudar junto e ter uma sequência, um método. E a própria Bíblia diz isso, traz esse método, né? Aqui, a pergunta que o professor traz também, né? A pergunta do guia. Diante da visão do profeta Daniel, vendo 4 animais que subiam do mar, em agitação, o que podemos aprender? Tá aqui, ó, Daniel 7, de 1 a 3. Então, explicando aqui, a resposta é: o que é que a gente pode aprender com isso? Aprendemos aqui que os governos humanos só crescem quando usam violência
e dominam outros seres humanos. Agitação, guerra, né? Violência. Então, a mensagem estava dizendo claro isso aqui, que as nações, os reinos iam se modificando por conta de guerras, né? De agitações, de conflitos. As pessoas querem ser independentes de Deus e quando fazem isso, o resultado é de tragédia e resultados desastrosos, até catástrofes naturais, né? Destrói o planeta, enfim. Os recursos naturais, a gente vê isso tudo aí por conta do afastamento de Deus. Aqui no comentário ele coloca, ó, na visão do profeta Daniel, os ventos que agitavam o mar simbolizavam guerras, a gente viu isso. No meio das nações, e o aparecimento dos animais vindo para a terra simbolizavam nações vindo cada qual para o seu território. O território do povo de Deus, o povo de Israel ali, né? Então, no meio dessa agitação e domínio das nações, o povo de Israel procurava sua identidade, porque eles estavam cativos em Babilônia. Então, o povo, depois que abandonou Deus, pediu para ter um rei, o rei levou para a idolatria, para um monte de coisa errada, acabaram sendo escravos, Deus permitiu que o povo fosse destruído, fosse escravizado, cativo, e aí eles estavam ali sem ser era nem beira, sem saber qual é a identidade, né? Então, estavam ali nesse meio procurando, porque se esqueceram de Deus e de colocar Deus como guia dos seus passos, né? Depois de Babilônia, o povo de Israel viveu pressionado sobre o domínio romano, quando Cristo nasceu. E a gente vê aí também perseguições durante toda a história, né? E ainda mesmo depois de toda a obra de Cristo, da morte dele e da ressurreição, ó, depois que Jesus subiu ao céu e deixou sua igreja implantada aqui, né? Veio cumprir a lei e ensinar corretamente, que estava todo mundo tão distante, distorcido, que entendendo errado, nem reconheceram ele como Messias, né? Os fariseus, os líderes religiosos, os escribas, os saduceus, né? A galera ali que se achava os mais cultos, mais inteligentes, foram os que crucificaram, os que blasfemaram, né? Os que se distanciaram da verdade. Então Cristo veio e implantou a igreja verdadeira, mostrando como é que tem que ser. A igreja sofreu perseguição no início do ministério, foi atacada pelo diabo também, né? O paganismo, o mundanismo, as distorções. Hoje a gente tem mais de 35 mil denominações cristãs. E por quê? Por conta dessa miscelânea de mentiras misturadas com verdades, né? Mas Deus sempre deixou o seu povo fiel, remanescente, né? Desde a origem lá de Adão e Eva, né? Teve Caim, matou Abel, depois veio Sete, e aí trouxe toda essa linhagem, e aí veio Abraão, veio Moisés, veio Noé, e aí a gente vai vendo aqui, né? Ao longo do tempo, sempre pessoas obedecendo os 10 mandamentos, testemunhando de Jesus, seguindo o que Jesus veio mostrar aqui. E é através dessas pessoas que Deus tem pregado a sua mensagem, né? Conquistado almas. Então o povo sofreu perseguição e vai sofrer de novo. A profecia diz isso, né? Então, no início do ministério e depois ser perseguida pelo poder da ponta pequena, que é a profecia falando da Roma papal, do sistema papal, né? Apostólico romano aí, profetizado também por Daniel. Então a gente vai ver que a perseguição teve inquisição, mortes, queima de Bíblia, né? E a gente vai ver isso tudo de novo aí, com a união do Estado, da igreja. A gente estudou isso durante essa semana, né? Então aqui no guia, ó, vamos dar uma olhadinha aqui no guia de texto. Eu sinalizei aqui algumas coisas, recapitulando isso que eu falei, ó. O sonho de Daniel 2 foi apresentado inicialmente ao rei babilônico, né? Pagão. A visão de Daniel 7, por outro lado, foi dada a um profeta hebreu, um membro do povo da aliança, do povo de Israel, né? Daniel viu essencialmente a mesma coisa que Nabucodonosor, mas de uma perspectiva diferente. Em vez da estátua, contemplou nações surgindo do mar, com um vento agitando a água, né? Essas nações estavam em conflitos constantes, causando mudanças perpétuas no poder. A Bíblia usa a ilustração de inundações e ondas para descrever o tumulto entre essas nações. Em contraste, a Terra Prometida, pelo menos durante algum tempo, foi uma espécie de ilha de paz e segurança em meio a um mar de reinados. Era uma nação sagrada, firmada na base do governo de Deus, em oposição às nações rebeldes. Só que aí foi quando o povo pediu para ter rei também, né? E aí a vaca foi pro brejo, né? Então, ó, Daniel observou os ventos agitando o mar, quando de repente os animais começaram a subir para a terra, para o território do povo de Israel, né? Os problemas dos gentios se tornaram problemas do seu povo. Israel escolheu viver como gentios, escolhendo ter um rei humano. Então agora viveria com os gentios, sob o poder dos gentios. Começando com a dominação babilônica, o povo da aliança nunca mais desfrutou autonomia completa ou duradoura. Então, mostra a consequência. A profecia toda tem a ver com isso. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Então, Deus estava falando que iam surgir nações, iam acabar dominando o povo de Israel, que era regido por Deus, mas pediu para ter um rei humano. E aí, o caos foi chegando, né? Generalizado, e se tornou escravo. Essa perda de autonomia durará até o fim, quando Cristo for restaurado ao seu lugar como rei, né? Trouxe a nova Jerusalém. Então, foi isso que a gente viu aí durante essa semana, esses dias, recapitulando, né? Então aqui o comentário de Ellen White também, acho que vale a pena a gente deixar aqui citado aqui para vocês.
Comentário de Ellen White na parte de terça-feira coloca, ó, a cada nação que tem alcançado destaque no cenário mundial tem sido permitido que ocupe seu lugar na Terra para que se possa ver se ela cumpre o propósito de um vigilante, um santo, né? Tá lá em Daniel 4:13, ou se vai se rebelar. A profecia delineou o levantamento e a queda dos grandes impérios mundiais, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Com cada um deles, assim como as nações de menor poder, tem se repetido a história. Cada qual teve seu período de prova e fracassou, perdeu sua glória, perdeu seu poder, e seu lugar foi ocupado por outra nação. E é assim que a gente está vendo aí, né? E a gente pode fazer essa aplicação para a nossa vida, né? Quem é que a gente tem colocado como rei na nossa vida? Quem é que tem governado as nossas decisões, né? Então, quais são os reis, os governantes que a gente coloca? Às vezes é o cônjuge, às vezes é um filho, às vezes é o trabalho, às vezes é o dinheiro, né? O que é que tem sido rei na sua vida? O que é que tem decidido, ajudado você a tomar suas escolhas? Ou tem sido Deus, o Espírito Santo? Então, que a gente possa lembrar de quem governa a nossa vida, né? O templo do Espírito Santo. Finalizando, Deus coloca aqui, ó, anjos estão hoje contendo os ventos dos conflitos, para que não sopre antes que o mundo tenha sido avisado de sua condenação futura. Mas está se formando uma tempestade prestes a cair sobre a terra, e quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma caneta conseguirá registrar. Está no livro Educação, páginas 127 e 128 da escritora Ellen G. White, né? Que Deus tenha misericórdia, nos prepare, né? Ele volte logo, porque acho que piorar mais do que isso, enfim, é praticamente quase que impossível, né? Mas a Bíblia fala que vai ter ranger de dentes, perseguição, é um cenário que nunca antes visto, pensado, imaginado. Então que a gente possa estar se apegando a Deus para não ficar ansioso, nem depressivo, nem desesperado, nem eufórico, mas preparado, vigiando, né? Certo de que o pior pode acontecer e na esperança de que, ainda que a gente sofra, que a gente morra, se a gente estiver em dia com Deus, com comunhão, a gente vai herdar a vida eterna, né? Nosso lugar não é aqui, é lá em cima. Então que a gente possa aprender e levar essa mensagem a todo mundo nessa geração, toda língua, tribo, nação, de que breve Jesus vai voltar, as profecias estão se cumprindo, os sinais estão aí, e a gente precisa estudar a palavra de Deus para ficar atento a tudo que está acontecendo, né? Para a gente se preparar e ajudar outras pessoas também a se prepararem, tá bom? Para finalizar aqui rapidinho, tem uma ilustração bacana que o professor Gilberto Brasiliano coloca aqui, ó. Ele coloca aqui, ó, muita gente já visitou o Memorial Lincoln nos Estados Unidos. Milhões de pessoas já estiveram diante daquela estrutura de mármore branco, admirando a irresistível estátua do presidente Abraham Lincoln. Quando a estátua foi mostrada pela primeira vez, em 1922, verificou-se que o rosto de Lincoln estava grosseiramente distorcido por uma iluminação defeituosa, uma lâmpada ali. Mais tarde, as correções foram feitas e os visitantes puderam contemplar aquele rosto como ele verdadeiramente é. A iluminação tem grande importância quando se deseja ver as coisas com clareza. Muitas vezes encaramos as profecias sobre uma luz de medo e conflito. Isso pode distorcer a mensagem que Deus quer nos passar através das profecias. A leitura cuidadosa das profecias dirigida pelo Espírito Santo irá nos mostrar a vontade divina para os dias que estamos vivendo. E assim, além de nos prepararmos, teremos a preocupação de ajudarmos outros a também ter a mesma visão espiritual que agrada a Deus, né? E aqui ele continua, o profeta Daniel mostrou tanto no capítulo 2 como no capítulo 7 que as nações sempre tentaram fazer uma governança na base do domínio das pessoas. Algumas nações foram mais bondosas ou pacíficas do que outras, mas na maioria dos casos, o egoísmo e o desejo de dominar tomou conta dos governantes. A exploração, né? A extorsão. Isso mostra que o mundo necessita da direção divina, pois a diferença de tratamento seria visível, e isso ficou evidente nessas palavras. É o que está em Salmo 33, 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então, que a gente possa ter essa mensagem no nosso coração, na nossa mente, e colocar Deus acima de tudo na nossa vida também, né? Para que a gente honre, seja templo do Espírito Santo e honre ao nosso Criador. Então, se você gostou, curte aí, comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho. Essa é a forma que você tem de agradecer pelo tempo que eu estou dedicando aqui, esse tempinho estudando, compartilhando com você, preparando esse material, tá bom? Além de você receber avisos e notificações dos vídeos, você vai ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas. Então, quando você clica, comenta, curte, se inscreve no canal, o algoritmo, a inteligência artificial do YouTube, ele vê que esse conteúdo é legal, é interessante, e aí coloca esse conteúdo na frente de pessoas que estão procurando alguma coisa na internet sobre Bíblia, sobre Deus, sobre profecia,
E aí, você vai ajudar esse conteúdo a chegar lá. Vai ser um multiplicador, tá bom? Então, conto com você. Dá essa moral aí. Então, até o próximo estudo. Deus te abençoe. Um forte abraço. Sucesso. Fique com Deus.